Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Atualmente eu trabalho na Oracle desde 2019 no time de Oracle Linux, focado em aplicações Cloud Native, tá? Mas essencialmente eu sou um desenvolvedor Java e tenho um pezinho ali em Node.js, tá? Dentro da Oracle hoje eu exerço o cargo de Product Manager, né? Ajudando produtos como o OCNE, que é o Oracle Cloud Native Environment, e o Verasano. O Verasano eu vou só falar um pouquinho o que é, bem no final da dessa talk, que o Verasano usa o Istio, tá? Então, acho que cabe bem vocês conhecerem que é um produto open source. Eu vim de 10 anos de Red Hat, então, assim, open source tá na minha veia, né? Eu fui para Red Hat porque eu já gostava de open source antes mesmo de trabalhar profissionalmente com open source. Bom, mas vamos falar sobre, né, aplicações Cloud Native, sobre microserviços, né, sobre como é que faz para desenvolver aplicações hoje em dia. Lógico que ninguém vai chegar lá e vai falar o seguinte: olha, vou fazer uma aplicação Cloud Native. Não, tu precisa ter um tipo de evolução, né? E nesse processo evolutivo, eu falo que a primeira coisa que a gente precisa fazer é reorganizar o time para adotar práticas DevOps. Abrindo um parênteses aqui, né? A gente sabe, às vezes a gente acha que DevOps é um cargo ou uma função. Não, DevOps é um conjunto de práticas, tá? Podem ter pessoas que atuam nessas práticas de DevOps, mas a ideia não é só você criar um cargo de DevOps, é você adotar as práticas de DevOps. Isso é o que precisa ficar bastante claro. Depois, o segundo passo dessa evolução é você ter uma infraestrutura elástica, né, que ela pode aumentar sobre demanda, aumentar e diminuir, né? Geralmente a gente vê isso muito em cloud, com os cloud providers. Se você não vai pagar, você não vai ter uma infraestrutura ociosa para atender nada ou poucos requisições. Você quer atender, né? Ter uma infraestrutura de acordo com a sua necessidade. E aí, se a sua necessidade aumentar, você aumenta a sua capacidade, ok? Depois, antes de ter o seu primeiro microserviço, você vai ter um processo de automação. Automação de quê? Automação de build, automação de teste, automação de infra. Né? Meu servidor queimou. Quanto tempo leva para você repor aquele servidor que queimou? Você vai instalar tudo na mão novamente? Não, né? Que são os conceitos de servidores Snowflake. Você vai automatizar e aí vira um servidor Fênix, né? Que consegue ali ressurgir das cinzas. Esse conceito existe, tá? Não tirei aqui da minha cabeça. Servidores Snowflakes e servidores Fênix. Depois, já que você tem automação, por que não automatizar o pipeline de deploy, né? Com ferramentas ali de continuous integration e continuous deployment. E aí, já que você tem, né, CI/CD, por que você não começa a ter técnicas avançadas de deploy? E essas técnicas avançadas de deploy são importantes para você ter um deploy com zero downtime, né? E aí você, só para mencionar algumas técnicas aqui, você pode ter Blue-Green Deployment, a gente vai ver aqui, tá? Canary Deployment, Dark Launches, A/B Tests e muitas outras técnicas que você pode colocar o seu software em produção e evitar a disrupção, né? A interrupção. E aí, finalmente, você pode, né, quem sabe, né, ter o seu primeiro microserviço e se tornar ali o próximo unicórnio do Vale do Silício, né? Quem sabe? Bom, claro que se você adotar o Kubernetes com o Istio, né, fazendo o deploy numa ferramenta ali, num Linux, por exemplo, no caso, né, como trabalho na Oracle, no Oracle Linux, você já vai ter muito desse amor de unicórnio ali para cuidar da sua automação, CI/CD, Deployment Pipeline, Self-Service, Elastic Infrastructure, ok? Bom, o fato é, antes de termos microserviços, as pessoas produziam aplicações monolíticas, né? Que é tudo dentro de um bloco. Você faz o deploy de uma peça inteira no servidor. Só que, óbvio, nessas aplicações monolíticas, elas não eram um espaguete de código, existiam módulos.
tá? Não é um módulo de finança, um módulo de cadastro de clientes, um módulo de relatório, de segurança, de vendas, contabilidade, e assim por diante. Estoque. E aí, em dado momento, a gente pegou esses módulos e transformou eles em microserviços, né? Que prestam serviços um para os outros, nós vamos falar mais sobre isso. Só que a diferença é que esses microserviços, eles não estão dentro deste único bloco que é implantado no servidor. Eles rompem essa barreira e eles são disponibilizados em servidores diferentes. E aí, obviamente, eles precisam se comunicar entre si, criando uma rede de serviços. E aí, lógico que esses microserviços, cada um deles tem o seu próprio repositório de dados, seja eles SQL ou NoSQL, tá? Mas eles têm a sua base, cada um deles tem a sua própria base de dados. Alguns deles podem ter múltiplos pontos de entradas, tá? Eles podem receber requisições direto de um humano, pode receber requisições de uma outra API, né, para compor uma API maior, ou de um mobile, né? Então é comum que tenha assim, múltiplos pontos de entrada. E cada um deles aqui, eles precisam de ter um pipeline. Ou seja, qual que é a forma que eu pego o meu código-fonte do meu repositório, compilo, transformo, testo, verifico e boto em produção com zero downtime. Então, todos eles têm que ter um pipeline, tá? Então, só para recordar aqui quais são os princípios de microserviços, o primeiro princípio que a gente tem que ter em mente é a independência de deploy. É muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim, eu tenho microserviços. Aí você fala assim, tá, eu posso pegar esse deploy aqui e fazer eu posso pegar essa unidade aqui, esse microserviço, e fazer o deploy dele? Não, você tem que levar o módulo X, o módulo Y, o core não sei das quantas. Fala, não, então você não está tendo um microserviço. Porque qual que é a ideia dessa independência? É que os microserviços sejam capazes de ter, eles têm que ser capazes de gerar agilidade para a empresa. Ou seja, eu não tenho que ficar esperando, integrando, sabe? Bota lá e funciona. Agora, como é que eu vou conseguir essa independência de deploy? Com esse item número 4 aqui, focado na API. Ele tem que ter uma API muito clara. Né? Qual que é o contrato, né, que ele fornece para outros serviços ou para, né, para humanos, ou para dispositivos móveis, por exemplo. Lógico que todo contrato evolui, né? Ele não vai nascer e morrer daquele mesmo jeito. Então a gente tem coisas como o design evolutivo, que é o item 10. Né? Nem todo serviço vai estar sempre online, então a gente tem que ter o design para falha, né? Que é o item 9. Né? Automação de infra, descentralização de dado. Né? Imagina se eu não tivesse dado descentralizado, se fosse tudo uma base única, eu falasse assim, eu troquei o nome de uma coluna, da coluna do cliente, agora não é mais nome, é nome e sobrenome. Imagina um refactoring no sistema inteiro, em todos os módulos. E aí acabou. Isso aí já estraga a minha independência de deploy. Então, cada item aqui desses princípios, ele visa gerar a ideia de independência, né, do microserviço. E por ele chamar micro, tem esse conceito também de two pizza team, que para quem já vem trabalhando ali com microserviço desde 2015, né, que foi quando o microserviço começou a ficar bastante popular, se vende essa ideia de que o time tem que ser suficiente para comer 2 pizzas grandes. Né? Se sobrar pizza, tá sobrando gente, e se faltar pizza, se faltar pizza, tá sobrando gente, e se sobrar pizza, tá faltando gente. Né? Então, essa é mais ou menos essa a ideia. Eu acho que depende do tamanho da pizza, né? Tem pizza família de 8 pedaços de 12, mas enfim, não é o caso, né, desse assunto aqui. Bom, o fato é que a gente viu muito, né, nessa velha escola, né, onde a gente tinha um monolítico e um banco de dados, né? DB is the God, né, tem esse padrão, né, de desenvolvimento, tudo, né, principalmente antigamente, bem antigamente mesmo, que o banco de dados tinha tudo, inclusive lógica de negócio com o stored procedure, mas felizmente isso é muito lá atrás, é muito passado mesmo. E aí, nesse novo mundo, nessa nova escola, o que a gente vê? Microserviços rodando em cima de containers, cada um deles dentro de um container, conectado ali com seus múltiplos bancos de dados, tá? E aí, para orquestrar esses containers, a gente vê todos eles em cima do Kubernetes.
né? Até escrevi um artigo que fala que o Kubernetes é um novo servidor de aplicação, né? Você vê isso. O Kubernetes praticamente hoje cuida de quase tudo relacionado à infra. Bom, no fundo, se a gente parar para pensar, microserviços é computação distribuída, tá? A mesma computação distribuída que a gente viu lá no colégio, na faculdade, é a mesma computação distribuída que a gente vê quando a gente vai estudar com Decon na Microsoft, Corba, para quem é mais antigo também, SOA. Então, é computação distribuída, simples e pura. Só que, como computação distribuída, a gente tende a cair em algumas falácias. E é tão comum essas falácias de computação distribuída que existe uma lista de 7 falácias, né? Que eu vou mencionar aqui quais são elas, que geralmente a gente tende a acreditar que a rede é sempre confiável, não é verdade? Quando a gente está desenvolvendo, não, nunca vai cair porque a rede não cai. Ou então que a latência é zero. Quantas vezes a gente vai lá, testa, funcionou, aí a gente bota numa situação de computação distribuída e servidores que não estão na mesma rede, existe uma latência lá da requisição levar 30 segundos, mas só de latência. Acredite, já vi esses casos. Ou que a banda é infinita. Já aconteceu de eu estar numa apresentação que eu não tinha acesso à rede, eu estava atrás de firewall, conectei no celular e acabou a banda, né, do celular, o limite, o pacote de dados. Acabou, né? Eu tive que procurar outros meios. Né? Ou a gente acha que a topologia da rede nunca vai mudar, ou que existe apenas um administrador e que ele está sentado do seu lado, é só falar alguma coisa e ele arruma, ou que não tem custo, né? No meu caso, você viu, eu tive custo ali de usar o celular para poder comprar um pacote de dados a mais para fazer a demonstração, ou que a rede é sempre homogênea. Então, essas 7 falácias, elas são conhecidas, tanto que existe aqui na Wikipedia, e a gente tende a esquecer delas. Qual que é o problema? Numa situação que nem vocês estão vendo na tela, onde você tem serviços que acessam serviços, uma falha que acontece em um serviço pode, e não é o que a gente quer, levar uma falha em cascata. Todo mundo que depende desse serviço vai falhar. E aí todo mundo que depende daquele serviço que falhou vai falhar também, até falhar tudo. A gente não quer isso. E aí o que a gente faz? A gente começa a embutir certas capacidades dentro dos microserviços. Como assim? Imagina a situação aqui onde o serviço A fala com o serviço B, que fala com o serviço C. Eu tenho que, no microserviço A, ter um mecanismo de discovery. Eu preciso localizar o serviço B. E o serviço B precisa localizar o serviço C. A gente precisa ter um mecanismo de load balancer, porque eu posso ter várias réplicas do serviço B. Né? Então, eu posso ter um load balancer no cliente, que vai distribuir as minhas requisições, ou no servidor, que antes, né, que ele vai interceptar a chamada e ele mesmo distribuir para suas N réplicas. Eu preciso ter um mecanismo de resiliência. O que eu vou fazer se o meu serviço B falhar? Ou se o meu microserviço C falhar? Então, tem que ter um mecanismo de resiliência. Eu preciso ter um mecanismo de métricas, porque eu preciso saber quantas requisições foram feitas, como é que está a minha carga de memória, de CPU, como é que está meu espaço em discos, como é que está meu garbage collector, como é que está, sei lá, quantas requisições por segundo eu estou fazendo em cima daquele microserviço B, estou fazendo 100 requisições por segundo, poxa, mas eu sei que ele só aguenta 10, então eu tenho que escalar para 10, 11 réplicas. Né? Então, métricas é importante também num ambiente de microserviço. E tracing, porque se acontecer uma falha, a gente quer saber, né? Por exemplo, eu tomei um erro 500, HTTP erro 500, falhou aqui, falha no servidor, no mecanismo A, no serviço A. Mas quem falhou? Foi o C que fez uma falha em cascata para o B? Foi o B que falhou? Por que falhou? Então, tracing é muito importante, tá? E aí, voltando aqui um pouco na história de microserviços, para a gente entender como que a gente chegou ao mundo de hoje, a gente precisa lembrar que lá em 2006 a cloud nasceu, né?
não foi a Cláudia, não. Né, a nuvem, o conceito de computação em nuvem nasceu com a AWS em 2006. E olha que coisa interessante para quem é desenvolvedor Java, né? Até então a gente tinha muito o conceito de fazer o deploy em servidores de aplicação. Né? A gente subia um servidor de aplicação e fazia o deploy. Mas ali em 2011, tanto com Drop Wizard e com Vertex, né, não existia ainda Spring Boot. Aí começaram as eras do Fat Jars. Você cria um jar com todas as dependências e você só executa o jar, e o jar tem tudo. Ele já sobe o servidor com a aplicação, com o data source, tudo configurado. Em 2012, a Netflix começou a pegar os projetos dela, e a Netflix, já, naquela época, ela já dominava 1/3 da banda, né? O que acontece? A Netflix ela foi numa conferência, né? Bateu no peito e falou: olha, 1/3 do tráfego da internet e no sábado à noite passa pelos nossos servidores. E era verdade, e o pessoal começou a interessar, como é que vocês fazem isso? E, né, não existia ainda o conceito de microserviço, né, veio ali mais ou menos nessa mesma época, em 2012, a Netflix mostrou como era feito e colocou alguns projetos dela como open source, o Ribbon, o Hystrix e o Eureka. Tá? E aí, o que acontece? Já em 2013, 2014, eu chamo de tempestade perfeita para microserviço. A gente viu o Spring Boot bombando, né? Ali, consolidando a ideia de Fat Jars e produção de serviços lightweight. A gente viu ali o conceito de Docker com containers. Aí o Kubernetes para orquestrar esses containers. E a ThoughtWorks definiu o que era o microserviço ali, né? Apesar de fazer entrar no radar da ThoughtWorks em 2012, em 2014 foi definido, ó, isso daqui, esse tipo de arquitetura chama microserviços. E aí, a partir de 2015, todo mundo queria ser, né, a próxima Netflix e fazer microserviços, porque realmente a coisa ajuda. É mais difícil fazer deploy? É mais difícil de desenvolver? É mais difícil de testar? Mas as vantagens são inúmeras. Tá? Bom, só que qual que é o problema com a Netflix OSS? A Netflix OSS é um conjunto de bibliotecas feitas para quem desenvolve Java. E adiciona, lógico, um monte de bibliotecas no seu código. E não importa, gente. O microserviço tem diversas caras. Você pode fazer microserviço em Java, em Go, em Python, em Node. Não importa qual linguagem que você está fazendo, os microserviços eles têm que ter certas capacidades. A primeira delas, obviamente, é a API. Tá? Você precisa definir o contrato de como que aquele serviço vai ser invocado, né? E quais são as respostas e exceções que aquela API vai fornecer. Depois, a gente precisa de um mecanismo de discovery. Como assim? A gente precisa de um mecanismo para localizar aquele microserviço. Depois, a gente precisa de um mecanismo de invocação. É síncrono, é assíncrono, é REST, é mensageria, é GraphQL. Como que eu invoco esse microserviço? Depois, elasticidade. Né? Como eu falei, eu tenho um serviço que suporta 10 requisições por segundo, eu começo a ter 20 requisições por segundo, eu preciso, né, crescer ele de forma elástica e diminuir. Né? Elástico, esse termo é porque, como elástico, você puxa e reduz. Você precisa de resiliência. O que acontece se o meu microserviço falhar? Pipeline. Né, como é que eu pego o meu código-fonte, compilo, empacoto, testo, gero uma imagem, verifico e boto ela em produção? Preciso de um pipeline. Nem toda informação é pública. Como é que eu autentico, né, esse microserviço? Aí depois vem a tríade de observabilidade. Né? Como que eu faço login? Como que eu faço monitoramento? Como que eu faço tracing desses microserviços? É a mesma coisa dentro de observabilidade, mas são coisas diferentes. Né? São os 3 pilares da observabilidade. Bom, felizmente, com o Kubernetes e com algumas ferramentas open source, a gente consegue cobrir essas necessidades dos microserviços. Né? Com o Kubernetes, eu já ganho o discovery de graça, eu já ganho invocação de graça, eu já ganho elasticidade de graça, né? Eu posso replicar facilmente o meu número de serviço.
Com o Jenkins, por exemplo, não necessariamente, não é obrigatório usar ele, mas eu posso usar outros. Eu posso criar um pipeline, né? No login ali eu tenho a stack ELK ou EFK, Elasticsearch, FluentD e Kibana. Prometheus e Grafana para monitoramento, Jagger para tracing. E com o Istio, vocês vão ver que eu fecho ali a rodinha. O que é o Istio, então? O Istio é uma implementação de Service Mesh. Ah, legal. O que é Service Mesh, então, Rafael? Service Mesh, imagina o seguinte: você tem a sua infraestrutura, seus serviços, e aí, em paralelo com o seu serviço, você tem uma outra infraestrutura que é responsável por cuidar da parte de comunicação com o seu serviço principal. Né? Eu já usei a definição, é como se fosse um secretário, né? Que você não escreve a carta e pede para o seu secretário entregar a carta para o secretário de outro amigo seu, né? Que aí ele vai lá, o secretário do seu outro amigo vai abrir a carta, né, tirar do envelope e entregar o conteúdo para o seu amigo, e assim por diante. Imagine como quiser. Mas aí você tem o seu microserviço e do lado você tem um proxy. É isso mesmo, um proxy que barra não, que intercepta toda a comunicação de entrada e saída para o seu microserviço. Tá? Por quê? Porque olha só, primeiro vamos começar com o que a gente ganha com isso. A gente ganha um mecanismo de discovery muito mais inteligente. Vamos ver isso numa demo? Vamos. A gente ganha resiliência. Vamos ver isso numa demo também? Vamos. A gente ganha autenticação? Sim. A gente ganha monitoramento? Vamos ver isso numa demo? Vamos. Tracing? Também sim. Então, olha só. Se a gente pegar o Kubernetes mais o Istio, mais algumas ferramentas open source, o desenvolvedor fica responsável só de produzir a API. Que coisa linda, né? O resto é tudo relacionado à infraestrutura, né? A infraestrutura de resiliência, né, da aplicação, não é regra de negócio em si. Bom, então antes do Istio, você lembra que eu tinha que colocar algumas capacidades por causa das falácias, né, de computação distribuída. Service Discovery, Load Balance, Resiliência, Metrics, Tracing. Olha o que muda depois do Istio. Depois do Istio, todos aqueles aquelas minhas nuances, daquelas minhas capacidades do microserviço, elas vão para um sidecar container. Este sidecar container é que contém, né, tudo aquilo de resiliência, métricas, tracing, etc. Como é que funciona? O sidecar vai interceptar, lembra que eu falei que o proxy vai interceptar todo o tráfego de entrada e de saída no microserviço, e aí ele vai mandar para um carinha, né? Esse sidecar, dentro dele tem um proxy chamado Envoy. Tá? Esse Envoy, né? Vamos até abrir aqui, vamos abrir uma nova aba, Envoy Proxy. Vamos procurar aqui no Google. É bem legal a gente ver que o Envoy é um open source Edge e Service Proxy desenhado para aplicações cloud native. Então, ela é um proxy, sabe? Pronto para aplicações cloud native. Ele é escrito em C, tá? Então ele é bem performático, bem lightweight. É que também é outra pergunta que costumam me fazer. A ideia do sidecar, né? Até o termo em inglês, sidecar, ele é para esse carrinho aqui que fica do lado das motocicletas. Né? Você vê que ele não é o cara principal, mas ele leva alguém junto contigo. Essa é a ideia do sidecar, tá? E aí, tá. Então, beleza. O que eu posso fazer com o sidecar? Eu posso ter um roteamento inteligente, um load balance inteligente também. E aí isso me permite fazer testes A/B. Vou mostrar aqui para vocês como a gente pode fazer. Posso fazer releases mais inteligentes de canary releases. Eu posso, imagina num ambiente de microserviço, eu falar o seguinte: o que aconteceria se o meu microserviço A tivesse lento para responder? Será que ele ia degradar todo mundo? Será que eu teria ali um timeout? Como é que fica? Né? Eu posso. Aí, como é que eu simulo um microserviço lento? Vou colocar um thread sleep? Não, simples, é tráfego. Eu posso injetar uma falha, né, no meu microserviço B e falar: microserviço B, leva 30 segundos aí para responder para mim, por favor. E o que acontece se meu microserviço C estiver falhando? Eu posso falar: microserviço C,
a partir de agora, você vai, né, o proxy, na verdade, vai me retornar erro 500. É possível fazer isso com o Istio. Circuit breakers automáticos, você não precisa programar circuit breakers, dando mais resiliência para a aplicação. Você ganha de graça observabilidade, tanto na parte de métricas como tracing. E você tem uma política de acesso, né, global. Bom, que mais que... Como é que funciona, então, o Istio? Vocês viram que dentro, junto com a sua aplicação, vai um sidecar container. Mas existe um control plane que é deployado, que é implantado ali no Kubernetes, que tem ali pelo menos esses 4 containers, tá? O pilot é o responsável por pegar suas configurações e mandar para todos os sidecars. Tá? Aí todos os sidecars vão estar falando a mesma língua. Olha, eu sei que o tráfego tem que ser assim assado, tal, etc. O mixer, ele faz o contrário. O mixer coleta informação. Por que ele coleta informação? Para cota, né, para telemetria, para rate limiting, né? Falar o seguinte, se o meu microserviço suporta 10 requisições por segundo e eu começo a receber 11, em vez de degradar a performance ali do meu microserviço, ou eu não posso escalar, ou eu não quero escalar, eu posso barrar a 11ª requisição por segundo. Né? Ou Access Control List é possível de fazer, então o Mixer ele, né, faz esse caminho inverso. O Galley é responsável pela validação antes dele mandar para o Pilot, né? E como eu falei, o Pilot distribui. E o Citadel é o responsável, é a autoridade certificadora que cria certificados digitais para autenticação mútua. Né? Lembra que a gente viu que o Istio permite fazer autenticação mútua? Quais são o tráfego que o Istio entende? Ele entende HTTP 1.1, HTTP 2, olha que legal, gRPC, e se não entender nenhuma, não cair nenhuma dessas, ele vai para TCP com TLS. Então, você praticamente está coberto não só em comunicações REST, mas até em comunicações que vão para o banco de dados, por exemplo. Ou seja, hoje, em 2021, graças a Deus, a gente não precisa mais do Eureka, do Ribbon, do Zoo, do History, nem do Open Tracing ali externo, né? Porque o Istio já dá para a gente com o Jagger. E aí, não importa se você está usando Spring, Python, Vertex, hoje você vai estar bem coberto com o Istio. E aí, vamos ver como isso funcionando na prática? O que acontece? Eu tenho aqui um kubectl, getpods no meu namespace. Vamos lá, no meu namespace Istio System. Só para você ver que tem aqui, né? Dentro do Istio, eu tenho o Ingress Gateway, que é o gateway de entrada, o Egress Gateway, que é de saída, Istio-D, o Jagger, Kiali, Prometheus, o Grafana, etc. Bom, e eu tenho também, e no meu namespace microservices, eu tenho 3 microserviços. Eu tenho um microserviço Hello World, bem original, que chama o Olá Mundo, bem original também. Só que o Olá Mundo ele tem a versão 1 e a versão 2, tá? Depois eu vou falar para vocês o que é esse 2 de 2 aqui. Tá? Mas vamos acessar eles aqui através do gateway, né? Do Ingress Gateway do Istio. Esse aqui é um laço for que ele fica consumindo o Hello. Como tem 2 réplicas do Olá Mundo, V1 e V2, ele fica batendo em um e outro. Aí dá para ver o contador aqui. Tá? Bom, o que a gente vê em termos de observabilidade? Vocês viram que o Istio faz o deploy automaticamente do Grafana. Se a gente for aqui no Grafana e abrir aqui... Deixa eu ver... O painel do Istio, vamos pegar o de workload. Eu começo a ver lá, quase 2 requisições por segundo, né? Desde que eu comecei a acessar o meu workload. E aí eu consigo já ter métricas automaticamente desses containers. Né? Vamos pegar aqui outra. Né? Ele coleta métricas ali de CPUs virtuais, né? vCPUs. Vamos ver o que mais aqui. Né? Dos componentes do Istio. Vamos ver o que mais. Service Dashboard. Tá aqui, Data Source. Aqui no meu serviço, Hello. Né?
Então, assim, automaticamente tudo que passa pelo container, né, o sidecar está lá do lado, ele já captura as informações do seu pod, do seu Kubernetes pod, e vai reportando ali pro Grafana, ok? Bom, o que mais? Bom, a gente tem o Kiali. O Kiali eu gosto mais desse projeto, e a gente vai usar ele bastante aqui daqui para frente, porque o Kiali permite uma visualização gráfica dos meus microserviços. Vocês viram aqui, né? O Hello World, acessando, né, o V1 e V2. Vou torcer aqui para... como eu falei, consumo de CPU fica um pouco alto. Vamos dar um refresh aqui, ver se... Então, aqui, o tráfego entra pelo Ingress Gateway do Istio, bate no meu serviço Hello, do Hello ele cai no Olá, e no Olá eu tenho a versão 1 versão 2, e o gráfico, né? Deixa eu até colocar aqui, Traffic Distribution. E aí o tráfego vai fluindo, e eles reportam todas as informações para o Jagger Collector. Então isso aqui está bem claro, a visualização do meu Service Mesh. Por isso que eu falo que eu gosto bastante desse projeto. O que mais a gente tem? A gente tem o Prometheus. Prometheus também é bem legal, porque a gente tem ali uma série de métricas. Deixa eu remover esse painel aqui, adicionar. Shift Enter. Não. Olha o tanto de métricas disponíveis que são coletadas, né? Essa aqui, mais um monte, né? Que são coletadas automaticamente ali pelo Istio. Inclusive, eu posso pegar aqui, eu quero ver a memória do container, tá? E eu quero, então, vamos lá, vamos executar isso aqui. E olha o tanto que tá pesado. Aí, plotou. Né? Dentro de uma hora. Ah, mas aqui ele trouxe todos os namespaces, né? E aí ele suporta o padrão do Prometheus, né? Então, namespace igual microservices. Fecha. Executa. E eu quero aqui, fechado. Beleza, então tudo que está no meu namespace microservices, né, juntando ali todos os containers, inclusive o container propriamente dito, mais o sidecar container, está tudo ocupando ali próximo a 700 megas. Né? Então, é bem legal a gente ter o Prometheus coletando essas métricas automaticamente para a gente. O que mais que a gente tem? Tem o Jagger. O Jagger, ele é para tracing distribuído. Então, a gente consegue ver aqui, né, em arquitetura do sistema, a arquitetura do Jagger. Lembra que no comecinho eu falei, ó, o maior problema dessa demo é que eu consumo um monte de recurso, né? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui o serviço Ingress Gateway e eu quero ver tudo que foi acessado nessa última hora, né? Todos os meus microserviços. Eu vou pegar esse último aqui e eu consigo ver por onde a minha requisição passou e quanto tempo levou cada uma delas. E olha que legal o nível de tracing, né, do Jagger, e a gente consegue até ver onde que o proxy interceptou. Então, olha só, o Ingress Gateway mandou a requisição, né, ali para o meu pod no caminho /hello. Antes de chegar no meu microserviço, eu tenho um carinha chamado proxy, que intercepta, lembra que eu falei? Ele intercepta a requisição de entrada, né? Aí ele passa para o container. Aí, por fim, ele entra no container, que é um servidor, lá, Ajax RS, né? E aí ele vai, né, tem uma parte servidora, server aqui, que vai receber a requisição, e depois ele tem a parte cliente, que vai invocar o próximo serviço, que é o Olá Mundo, né? Na porta 3000. Antes de sair, ele passa de novo pelo proxy, né? Até chegar na requisição aqui no Olá. Aí no Olá bate no proxy do Olá, né? Para finalmente cair no servidor do Olá. Então, assim, a gente consegue até ver esse nível de detalhe, por onde que a requisição passou. Ah, aqui, carregou. Olha só, a requisição entra pelo Ingress Gateway, bate no proxy,
do Istio. Aí o proxy do Istio fala com a aplicação. Aí depois o proxy do Istio é que chama o próximo proxy do serviço Olá Mundo, que chama com a aplicação. Então, você vê que sua aplicação nunca é acessada direta. Toda a comunicação ela é feita proxy com proxy. Por isso que é interessante o Pilot distribuir as configurações para todos os recursos. Tá bom? Bom, o que mais? Olha que legal. Como é que eu adiciono um sidecar container na minha aplicação? Bom, existe o comando istio-ctl, tá? Eu posso usar o comando kubeinject aqui e passar um arquivo de deployment normal. Ele vai modificar esse arquivo de deployment. Esse não, ele vai gerar um segundo arquivo de deployment com o proxy declarado. Ou então, o que é mais fácil e o que é mais recomendado é você anotar o namespace. Então, por exemplo, vou pegar aqui kubectl get namespace menos show labels. Olha que o meu namespace microservice, ele tem esse label aqui, istio-injection igual enabled. Basta você pegar o seu namespace e colocar essa injection aqui. Todo deploy que você fizer nesse namespace automaticamente vai receber um sidecar container. E aí, olha só, lembra que eu falei para vocês que eu ia falar sobre o 2/2? Esse 2/2 é justamente porque existem 2 containers dentro de cada pod. Então, se eu pegar aqui o kubectl, describe pod, no namespace microservice, eu vou pegar o hello aqui. Se eu pegar este proxy, quer dizer, esse pod, ele dentro dele tem 2 pods. Né? O pod da aplicação propriamente dita. Né? Vamos lá, cadê? Tem lá, containers. Ele tem um container hello, que é a aplicação minha, né? Que é tá rodando dentro do Docker. E eu tenho um container chamado Istio Proxy, né? Que vem dessa imagem aqui, ó, /istio, /proxy, 1.11.3, que é a versão do Istio que eu estou usando nessa demo. Tá? E todos os detalhes aqui de configuração do Istio, tá? Então, esses são detalhes internos que se você precisa saber, né, é que você só precisa anotar o seu namespace. Bom, agora a parte legal, parte de controle de tráfego, né? Por exemplo, controle de tráfego, fazer um blue-green deployment. Eu tenho ali duas... por que tem esse nome, blue-green deployment? Porque você pega uma versão nova, né, que você acaba de fazer o build, passa por desenvolvimento, passa por QA, passa por staging, e na hora que você vai lançar em produção, você coloca um ambiente paralelo, que é geralmente chamado de blue e green, né, azul e verde, e aí você vai lá no roteador e só troca a chave, manda todas as requisições para aquela nova versão. Se algo sair errado, você volta a chavezinha, né, para a versão azul. Ok? Vamos ver isso funcionando em prática. Vamos deixar nossos serviços sendo acessados aqui. Né? Lá, V1, V2. E o que eu vou fazer? Eu vou lá no Kiali para mostrar para vocês o poder por que eu gosto do Kiali, o tanto que eu acho ele interessante. Né? Tirando o fato que tá lento, e não tá lento não é por causa do Kiali, não, é por causa do meu computador, tá? Eu vou pegar aqui o serviço Olá, que eu tenho a versão 1 e a versão 2, e eu posso vir aqui no meu tráfego e falar o seguinte, bom, deixa eu deletar esse roteamento, né? Tá vendo aqui, ó, né? O Olá tá recebendo requisições do Hello e tá indo para V1 e V2. E eu posso falar o seguinte, eu quero que 100% do tráfego seja para a versão 1. Né? Quando eu crio essa regra, você vê que aqui na console, a partir de agora, todas as requisições começaram a chegar somente em V1. Né? Parou um pouquinho justamente pela lentidão da minha máquina. Tá? Bom, se eu quiser trocar a regra, né? Em vez de ter todo o tráfego só em V1, eu posso vir cá e falar o seguinte, não, eu quero agora todo o tráfego em V2. É possível fazer. Na hora que eu crio essa regra,
vai ver que a partir de agora toda requisição vai passar a ser em V2. Beleza. V2 está recebendo todo o tráfego agora. E, obviamente, eu posso distribuir o tráfego para fazer um Canary Deployment. O que é um Canary Deployment? Canary Deployment, a ideia, ela nasceu, né, esse nome, pelo menos, o nome é bem interessante, que eram os mineradores britânicos, né, eles carregavam pequenos canários para dentro das minas, para que se houvesse algum vazamento de gás, os canários iriam parar de cantar, e aí eles entendiam que o canário desmaiou né, e havia um problema. Lógico que não se preocupem, tá? Né? Desde aquela época havia uma preocupação com os animais, existia o Canary Resuscitator, né? Que a ideia era que quando o canário desmaiasse, você fechava a portinhola, salvava ele, abrindo ali um cilindro de oxigênio. Existia, gente, tá aqui, ó, no link. Ok? Bom, mas em software, a ideia é você pegar uma versão que é chamada versão canário e coloca ela em produção, você não sabe se ela vai funcionar. Aí você começa a mandar requisições para ela e vai aumentando o número de requisições, E se o canário, né, essa versão canário estiver feliz e cantando, você transforma ela em 100% das requisições. Qual que é o problema? Com Kubernetes, as requisições são sempre 50% a 50%. Mas com o Istio, você consegue controlar essa granularidade. Falar, por exemplo, eu quero 90% do tráfego em V1 e 10% em V2. Vamos ver isso aqui funcionando? De novo, com o Istio, o que a gente vai fazer é um traffic shifting e falar que 80% do tráfego é em V1 e 18% é em V2. Você vê que esses dados aqui são atualizados, né? A partir de agora a gente tem um monte de requisição dentro de V1. De vez em quando a gente vai ver um V2 aqui batendo. Né? Inclusive, como esses dados são estatísticos, aqui no QA a gente vai ver atualizando, né? Atualizado a cada 15 segundos, né? Vou colocar aqui para 10. Ele bate aqui 95% do tráfego versus 5% do tráfego. Ó, um V2 apareceu aqui, ó. E assim por diante. Então, isso é bem, bem, bem legal mesmo. O que mais a gente pode fazer com o Istio? Imagine que a gente tem uma situação onde somente alguns usuários possam ver a versão V2. Então, olha só, eu vou deletar esse tráfego aqui e vou fazer uma regra. Né? Eu posso falar o seguinte, olha só, baseado no header, na URI, no esquema, no método, na autoridade, eu posso criar uma regra. Eu vou criar aqui uma regra baseada no header. Se existir um header chamado teste, que o prefixo seja zup, tudo maiúsculo, ele vai fazer o seguinte, ele vai mandar toda a requisição para V2, ok? Vou criar outra regra aqui. Eu vou criar uma regra que se o header teste tiver for fail, ele vai falhar com HTTP abort em 100% das vezes com erro 503, tá? Criei essa regra. E vou falar o seguinte, qualquer outra requisição vazia, né, não tem nada específico, roteia para V1. Né? Eu criei essa regra. Então tá lá, as 3 regras. Header test com o prefixo zup. Não, eu quero prefixo zup, não. Eu quero bater igual. Se for exatamente zup, eu quero que vá para V2. Lógico que essa regra aqui tem que ter prioridade. Então, beleza. Vamos testar isso aqui. Eu vou criar essa regra. A partir do momento que eu criei essa regra, em algum momento ela já falhou ali com 503. Eu acho. Bom, mas vamos colocar o seguinte. Eu quero passar um header aqui. O header vai ser zup. Eu preciso atualizar minha regra aqui. Deixa eu tirar essa aqui de... Ah, tá. Nas duas eu coloquei erro 503. Eita. Tira essa regra. Vamos fazer de novo. Header test.
Se tiver, se tiver escrito ZUP, eu quero que vá para V2 e não precisa falhar, não. Essa é a ideia. Ixi, eu baguncei foi tudo aqui. Vamos deixar, vamos fazer o negócio funcionar e a gente roteia, tirar qualquer regra aqui. Ó, parou de funcionar de novo o meu serviço. Meu serviço já tá. Minha máquina já está falhando. Como a gente tem 5 minutinhos, eu vou seguir com essa demo. Eu sempre, como eu falei, eu queria aproveitar essa 1 hora, porque é muito legal fazer as demos e a gente vê como que os microserviços se comportam, tá? Bom, o que mais que é possível fazer? Ah, não só baseado em user agent, né? Ou ou header, eu posso também fazer um conceito de Dark Launch. O que é Dark Launch? Dark Launch ficou muito popular com o Facebook. O Facebook colocou o Facebook Messenger 1 ano antes da gente sequer saber que ele existia. Como que eles faziam isso? Eles roteavam todas as requisições de um serviço para outro. Simples assim. Aí o usuário nunca soube que aquele serviço novo estava no ar. E aí eles iam testando com as métricas, né? Ia acompanhando ali a tríade de observabilidade, como é que estava o login, como é que estavam as métricas, como é que estava, né, o tracing. E aí, beleza. Quando eles testaram, e testaram com dados reais, eles lançaram em produção. Com o Istio é possível fazer isso espelhando todas as requisições para a versão 2. A versão 2 vai receber as mesmas requisições. E aí você pode ter isso num servidor separado, né? E aí verificar, né, num node, né, num Kubernetes node separado, para não falar sem servidor. E aí você vê como que ele se comporta e seu usuário nunca, né, nunca vai imaginar que a versão 2 está no ar. Né? E aí, no dia que tiver tudo ok, você vai lá, usa uma daquelas técnicas avançadas de deploy e bota o V2 para funcionar no lugar de V1. Ok? Bom, uma coisa bem legal também do Istio é que ele tem retries automático. Isso eu queria mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Pelo menos esse aqui funcionar vai ser bem legal. Vamos lá. Eu tenho que apagar as regras. Script Istio clean. Deixa eu limpar as regras aqui. Para ver se pelo menos a gente força o Istio funcionar. Aí, voltou a funcionar. O que acontece? Você está vendo que V1 e V2 estão recebendo requisição. Eu tenho um script aqui que faz o V2 falhar. Olha só, ele vai. É uma flag mesmo. If a flag está habilitada, falha. Então, eu vou chamar essa flag aqui, vou atualizar essa flag no V2. Agora, todas as requisições do V2 vão retornar com erro 503. O que aconteceu aqui? Eu só recebo requisições de V1. Por quê? Porque existe um retry automático. O Istio bate no V2, vê que tem erro 500, ele refaz automaticamente a requisição e bate no V1. Então, olha só, e vê que a contagem aqui eu nunca perdi. 431, 432, 433, 34, 35, 36, né? Eu não perco a requisição, ok? E a partir do momento que eu conserto, eu mudo essa flag de novo para o V2 funcionar, ele vai voltar a fazer parte do pool automaticamente. Então, o Istio bem legal nisso. Ah, e olha só, como eu falhei aqui no Kiali, ele já começou a mostrar que o serviço V2 estava degradado. Bom, por fim, né, a gente pode fazer chaos testing, injetar falhas, né, falha de delay, falha de HTTP erro, né? Se a gente tivesse mais tempo, eu poderia vir aqui, né, falar aqui, ó, fault injection, definir qual que é a minha fault injection, né? Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, mostrar a tela aqui para vocês. Um pouquinho lento e o tempo está acabando.
Bem rapidão agora, para a gente aproveitar os últimos 2 minutos. A gente tem controle de acesso, eu posso criar listas de controle de acesso onde eu falo que um proxy ele pode ter essa linha de acesso, mas ele não pode acessar para trás, ou vice-versa. E até o controle de ingress e egress, o controle de egress, né? Eu tenho a maioria das comunicações de microserviços geralmente é interna. E se alguém quiser capturar seus dados e mandar isso para um site lá nas Ilhas Caimã, você pode bloquear todo o acesso de egress do seu issue e permitir. Ah, não, mas eu tenho que acessar o site da Receita. Beleza, você cria uma regra no issue falando esta URL é permitida. Tá bom? Bom, essa demo que vocês viram aqui, ela está disponível neste link, rafabené.com/istio-tutorial. Então, ela é em cima do Istio 1.2, está um pouquinho desatualizada, mas os conceitos são os mesmos, tá? Ela usa Spring Boot, Quarkus. Na época foi feito com Quarkus, hoje eu acho que eu já migrei ela para Helidon. E com o Istio, os conceitos são os mesmos, só a versão está um pouco desatualizada, tá? E, por fim, eu peço que vocês vão lá no @rafabené no Twitter, cliquem em seguir, e, né, porque para gente que trabalha com relacionamento com o desenvolvedor, é interessante ter esse contato mais próximo. Então, se eu puder ter contato mais próximo com vocês através do Twitter, eu vou agradecer muito.